Às vezes a gente fica muito que é o dever do conselho fiscalizar e monitorar determinado recurso, tão somente na preocupação se aquilo está sendo usado onde deveria ser. Mas também é necessário resgatar que aquilo que não foi utilizado, ele não pode voltar. Né? Ele pode ser aplicado ali no conselho, a determinar, enfim, a depender do fundo, né, em que a gente está discutindo, se for fundo do idoso, para o conselho do idoso, fundo da criança e adolescente, conselho da criança e adolescente, da mulher tem tantos outros, do direitos humanos e igualdade racial também tem outros, mas essa pesquisa e esse resgate do recurso é também para entender que é a partir daí que a gente pode fazer proposições, sobretudo na lei orçamentária anual, mas também na plurianual, não tem nenhum problema nela, e na orçamentária, né? Então, a gente precisa ficar ligado nesse papel que se perdeu com o tempo. E aí se perdeu com o tempo porque ficou difícil de garantir direitos, de fiscalizar, de combater desigualdades sociais ao longo dos anos, né? A gente vem tendo outros tipos de violações de direitos e garantias fundamentais. E ao passo em que houve a desarticulação desses conselhos, ficou obviamente muito mais difícil de exercer bem o papel dos conselhos. Isso porque é uma outra prerrogativa do conselho, ele ser paritário, meio Estado, meio sociedade civil. E quando a gente percebe que essa atuação entre sociedade civil e Estado não é mais um diálogo entre poder público e população assecuratório, ele é um diálogo opressor, criminalizador, né, sobretudo dos grupos vulneráveis que fazem parte desse conselho como sociedade civil, ou como estratégia estatal de colocar lideranças desses grupos, representando o Estado, para silenciar esses outros movimentos, a gente tem um fraquejo desse papel importante dos conselhos, que é garantir os direitos e combater as desigualdades sociais. E as desigualdades sociais a nível de conselho não é só para o externo, ela é feita na própria discussão das reuniões, né? Porque é a partir dali que vem, ou não, políticas públicas igualitárias ou opressoras, né? Outro papel muito importante é a articulação entre sociedade civil e Estado, mas assegurando a participação democrática. E aqui a gente fala em mobilização, né? Normalmente as reuniões passaram a ser praticamente o KCG, né? Reuniões secretas, elas não são mais públicas, determinadas pautas em determinados lugares do Brasil deixaram de ter a percepção social. Porque existe a mesa diretora do conselho, mas os conselhos a nível de Brasil, década de 90, 2000 ali, foram geniais quando pensaram em deliberações abertas, populares. Então, até quem não fazia parte ali dos conselhos como titulares ou suplentes, ou seja, voz e voto, mas estavam lá como presença plural e representavam um organismo, ou um movimento, ou um coletivo que nem tinha, na verdade, como fazer parte dos conselhos, porque tinham sido organizados, criados, ou já era um desmembramento de outros. Essas reuniões abertas e populares e plurais, elas deixaram de existir também como parte de desarticulação dessa sensação de participação democrática. Não, estão aqui aqueles que são eleitos e foram representados, e para isso basta. Foi se perdendo esse poder de mobilização e de educação em direitos, né, que é promover esses momentos abertos, esses momentos mais expansivos para fortalecer os direitos humanos dentro dos conselhos. Então, conforme foi se perdendo isso, esse é um outro papel que eu acho que a gente precisa resgatar e questionar se ele está acontecendo nos conselhos que eu faço parte, que eu desejo participar, ou que eu acho que precisa, né, que aconteça. Porque são papéis importantes e que, no fim das contas, vai ter uma grande influência na proposição, no acompanhamento, ou na participação na elaboração dos próprios planos municipais, estaduais, já que a gente está vivendo também esse efeito sanfona de garantia de direitos, retirada de direitos, garantia de direitos, retirada de direitos, que cansa um pouco, né? E aí, no fim das contas, a gente está dentro de um conselho ou fora de um conselho, tendo que escolher quais direitos a gente está tendo que garantir, que defender.
a partir da fiscalização também de alguns, porque também está impossível fiscalizar tantos outros. Então, já que a gente está falando de estratégias, é falar do que é possível, né? E aí a gente escolhe, dentre todas as gravidades de violações, aquela que é mais grave, digamos assim. E aí eu chego num ponto, né? Como discutir conselho sem pensar nos conselheiros, porque a maior desarticulação dos nossos conselhos, daqueles conselhos que hoje existem, que tem uma sala, que tem recurso, e aqui eu vou falar de modo generalizado, eu não quero afetar os conselhos que funcionam bem, mas eu quero que a gente pense na perspectiva daqueles que funcionam contra as políticas públicas igualitárias, tá? Então, qual o papel dos conselheiros, né? Primeiro, está existindo uma crise de pertencimento, eu chamo de crise de identidade aqui na minha região, que é bastante preocupante, porque uma função dos conselheiros de direitos é essa, né? Representar e se dispor para essa participação democrática. Quando você se dispõe para a participação democrática, você tem um grande poder de dever, na verdade, de representar uma pluralidade, né? É esse o intuito de uma discussão de participação democrática. Ninguém quer saber se você concorda, se você é progressista ou não. A participação democrática dentro de um conselho é para garantias de direitos, e quanto mais alargados eles forem, para caber nessa maior diversidade de sociedade e de dores, mais o seu conselho vai ter alcançado o seu efeito, a sua prerrogativa. Então, levar essas demandas que acontecem no seio da sociedade, das comunidades, para o conselho, garantindo que dali saiam políticas públicas, né, para essas reais necessidades, vem sendo afetada pelo pertencimento e a crise de identidade de alguns conselheiros, que estão lá muito mais para fortalecer uma perspectiva identitária política que não necessariamente caminha com a deliberação e proposição de determinadas políticas públicas que não são igualitárias e não são agradáveis, né, para a sociedade que a gente deseja alcançar. Quando a gente pensa também em fiscalização e monitoramento, a gente chega em diversos conselheiros, conselheiras, que nessa crise de pertencimento, de não entender se é Estado ou sociedade civil, mesmo estando lá como sociedade civil, não acompanha a execução dessas políticas públicas, ou quando as fazem, as faz de um modo em que persegue o outro conselheiro que está, de fato, verificando se esses serviços públicos estão ofertando o recurso conforme a legislação, né? Saúde, educação, assistência social, que são normalmente os que mais possuem recurso. Ora, nós temos hoje no Brasil conselheiros que são de movimentos sociais, de movimentos populares, eclesiais, sindicais, estudantis, juvenis, mas que estão nesses conselhos representando uma pasta do Estado, porque também são gestores nesse momento. E aí, em determinados momentos, até para representatividade em determinados eventos, atividades, conferências, grupos de estudo de proposição de política pública, os nossos companheiros, eles entram no que eu chamo de crise de identidade, né? E ora estão a falar pelos movimentos sociais e ora estão a falar pelo Estado. E o conselho é muito claro nos seus regimentos, né? E são normalmente regimentos padrões. Se você está por uma pasta do Estado, você está ali representando os 50% paritário do Estado. E aí é importante que a sua perspectiva seja de gestor, porque você precisa estar amparado pelos princípios administrativos. E você vai ser cobrado por isso. Você, inclusive, tem que participar da motivação asseguratória desse conselho. Né? Então, você tem que colaborar com a sala, com o recurso, com as reuniões, com a convocação, com os editais, com as conferências. Já como sociedade civil, você tem um papel fiscalizador, inclusive, dos conselheiros que estão representando o Estado.
Então, esse pertencimento e essa crise de identidade, para entender quem somos dentro do conselho, ela atinge os papéis, as funções, os pilares e as prerrogativas dos conselhos. Tá? Passa para mim, por favor, João. E aí, sem falar na própria responsabilidade. Tem isso, Antônio. Aqui no Piauí também a gente tem esse problema. Muitas coisas em alguns conselhos são manipulados. Mas, olha, essa importância de você entender o seu pertencimento, ela é vital para a gente agir com transparência e com imparcialidade. Não tem problema nenhum, movimento social, estar lá no conselho como Estado, já que está sendo gestor no momento. É importante que, para evitar esses conflitos de interesse, a gente assuma o pertencimento de quem você está sendo, né, de quem você é no conselho, quem você está representando, para participar ativamente das reuniões e deliberações a partir da sua perspectiva de representatividade. E não se confundir, né? E também, obviamente, manter o contato com a base ou com a hierarquia que você está representando, porque é esse o intuito de ter uma representação paritária no conselho. Então, eu queria, muitos já estão participando aí no bate-papo, mas aqui vai uma pergunta provocadora, né, que a gente não precisa deleitear nela agora, mas o que é importante eu queria que vocês deixassem aí no chat, né? Como vocês percebem a efetividade do conselho no local de vocês, na garantia de direitos, né? E aí fica à vontade de ser um municipal, um estadual, um distrital, até mesmo nacional, né? Dependendo dessa perspectiva. E aí, por que essa pergunta? Porque, ainda que eu entenda que nem todos aqui são conselheiros, ou desejam ser conselheiros, até nós, enquanto fiscalizadores de conselhos e conselheiros, somos atores chaves dessa garantia de direitos humanos, somos uma ponte entre o Estado e a sociedade e somos um instrumento, né, de fortalecimento dessa própria cidadania. Então, se esse elo de escuta, que é uma prerrogativa irrevogável, ele se perde, a gente perde a possibilidade de atuar com políticas realmente eficientes, né, inclusivas e fiscalizadas. Ela acaba tendo um contexto somente de Estado e muito pouco de Estado e sociedade civil. Antônio Augusto, pode ficar à vontade. Olá, professora, tudo bem? Olá, colegas. Assim, ó, eu estou no cargo de conselheiro tutelar. Vocês estão me escutando aí? E aqui, Conselho Municipal, tem vários conselhos, mas minha fala é em relação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu tenho noção do meu lugar de fala, da minha história, do posicionamento, mas é muito ruim. Eu vou dizer o que é ruim. Eu sei da paridade, mas do lado não governamental, todas as pessoas que representam a sociedade civil organizada aqui no município de Taquatiara, Amazonas, têm vínculo com a prefeitura. Por exemplo, quem deveria estar lá me representando é a pastoral da criança. O que acontece? A pessoa é servidora da prefeitura. Ou seja, tudo que o presidente, inclusive a presidência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente já está há 5 anos. Ou seja, elas fazem o que elas querem. Tipo assim, sabe? Elas determinam a pauta, elas chamam quem elas querem conversar. Tipo assim, uma roda de comadres. Sem faltar com respeito ou discriminação de gênero, não se trata disso, se trata da falta de ética, de postura. E aqui, eu vou reclamar para quem? Para as árvores da floresta amazônica, porque aqui eu não tenho apoio. Eu não tenho apoio do Ministério Público. Quando eu falo para o Ministério Público olha para minha cara como se eu estivesse fazendo fofoca. Eu, tamanho velho, perder meu tempo fazendo fofoca, porque eu não gosto da pessoa. Não se trata de nada com a pessoa. Ela está 5 anos naquele cargo, ela decide as pautas, ela escolhe quem ela vai falar mal. Eu já pedi um documento assim, pedindo o estatuto do Conselho Municipal, a lei. Já faz 1 ano que eu pedi, esse mês agora, já vai fazer 1 ano e 2 meses, nunca tive retorno, sabe? Então, assim, tá um horror mesmo. E assim, eu fico muito triste, porque eu sozinho e os outros conselheiros não podemos fazer absolutamente nada, né? Então, a gente tá recorrendo ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no Amazonas. Já fizemos a denúncia para lá, para ver se resolve, porque é muito difícil lutar contra o sistema. Muito difícil mesmo. Nada funciona direito. E quando a gente vai denunciar, eu já tenho um carimbo aqui na cidade, como polêmico, como o não sei o que, isso é ruim.
Existe, sabe, tudo. Isso é muito ruim. As portas se fecham, né? Então, assim, e aqui as conferências não faz de conta. É um grande teatro. Eles pegam qualquer pessoa em cima da hora para falar qualquer coisa, aí se dão fardas, as pessoas igual os periquitinhos, tudo fardado, batendo palma. Ah, isso é palhaçada, não vou me sujeitar a isso. Sinto muito, já cansei. Anos anteriores eu participei, dei minhas propostas, ajudei a construir da maior boa vontade da Amazônia, mas agora eu não vou me submeter a essa palhaçada, esse faz de conta. Estou muito assim, mas eu acredito que precisamos resgatar, recuperar, mas a questão é o apoio. Na hora do enfrentamento, na hora do dia a dia, é só nós. É nós que somos humilhados, por exemplo, falo por mim aqui, né? É nós que somos constrangidos, é nós que somos perseguidos, porque na hora da peia mesmo, da guerra, do enfrentamento, do embate, não tem ninguém. Não tem um Conselho Estadual dos Direitos da Criança, não tem o Ministério Público, não tem a juíza, não tem nada. É só eu, o Espírito Santo e Deus. Só. Então é um desabafo, né? Mas é o único espaço que eu tenho na minha vida para falar também, porque aqui não há espaço na minha cidade para conversar sério. Então, assim, é uma reflexão, é um desabafo, é um testemunho, mas é verdade, infelizmente. Passo a palavra para os demais. Obrigada, Antônio Augusto, pela tua participação. Natália? A fala do Antônio reflete muito a realidade até mesmo dos conselheiros tutelares dos próprios interiores. Minha mãe, ela é conselheira tutelar no município de Itapaci, aqui em Goiás. Para vocês terem noção, as leis que regem o conselho tutelar lá em Itapaci são ainda leis manuscritas. Não foram atualizadas no sistema da prefeitura. O Conselho Tutelar de Itapaci, até alguns meses atrás, recebia um salário mínimo. Quase 20 e poucos mil habitantes. Um município ao redor que tinha uma menor quantidade de habitantes, uma menor quantidade de ocorrências registradas, recebia mais que o município de Itapaci. Conversei com minha mãe pediu socorro, a gente precisa de ajuda. Elaborei um projeto de lei, solicitando aumento salarial do Conselho Tutelar, atualizando todas as normativas referentes ao Conselho Tutelar, referente à criança e adolescente. Levei até a prefeitura, não aprovaram. Eles não aprovaram. Eles queriam aprovar partes daquela legislação ali, onde dispunha sobre verbas que vinha para os conselhos de direito da criança e adolescente, para organizar programas assistenciais. Eles queriam aproveitar aquela parte daquela legislação ali para colocar como se fosse a prefeitura que estivesse cedendo ou doando aquela verba. O Conselho Tutelar de Itapaci, eles andavam em um carro que, me desculpe a palavra, mas era mais seguro uma criança numa biqueira do que uma criança dentro daquele carro. O carro, ele não tinha cadeirinha de segurança. Minha mãe, ela ia enfrentar o ponto de tráfico com um taser na mão. Só isso. Eles não tinham aparato nenhum. Então, nos interiores, é muito precária essa situação referente ao Conselho de Direitos, porque não se interessam. Porque é igual o Antônio disse, quando chega para fazer uma denúncia no Ministério Público, eu solicitei auxílio da assessora do Ministério Público lá de Itapaci para me ajudar a elaborar a lei, para fiscalizar tudo, para falar, tá tudo ok. Não quiseram participar porque tinham medo. Eles não querem se envolver. O magistrado não quer se envolver, o Ministério Público não quer se envolver, a rede da proteção não quer se envolver. Então, isso que o Antônio falou é muito real, é preocupante. E é importante fazer com que as pessoas elas entendam sobre o Conselho de Direitos, se interessem por isso, porque não adianta uma equipe única sem preparo algum, porque, olha, me perdoem dizer, mas muitas regiões, isso eu falo pela região ali do norte do estado, onde minha mãe atua, é precário. O entendimento da lei, a participação da sociedade, o ativismo é muito precário. Passo a palavra também aos demais. Obrigada, Natália. Para a gente poder seguir, vamos finalizar aqui com a Rebeca Brandão.
Oi, Rebeca, tu levantou tua mão ou foi sem querer? Oi, levantei, tô aqui. Então, boa noite a todos. Eu só, assim, eu acho que se cada um que está participando desse grupo for falar do seu conselho, dificilmente uma pessoa vai falar algo positivo. Porque os conselhos hoje são constituídos de pessoas despreparadas que não sabem qual é o seu papel lá dentro. Não tem nenhum curso de formação, nada. Geralmente os conselheiros são obrigados a estar lá, principalmente os do governo. Eles vão lá porque são mandados e só cumprem. As reuniões são vagas, não tem deliberação, é um desgoverno, é uma ingerência. O fundo volta todas as vezes, a gente não consegue ter acesso ao fundo. Eu já li vários manuais e até hoje eu não consigo ter acesso ao fundo, eu não sei como fazer isso. Então, por isso que eu estava ansiosa por essa aula, porque eu vi as outras e, assim, não quero falar nada, mas eu acho que quem trabalha para a criança e para o adolescente, para as pessoas vulneráveis, não tem que ter partido. A gente tem que aceitar, ir atrás e dialogar com todos. Então, assim, até algumas aulas que são tendenciosas a partido, isso daí, eu tenho repulsa a isso. Porque um governo vai passar, o outro governo vai passar, vai entrar partido X, partido Y, e as necessidades vão continuar as mesmas. Então, a gente tem que lutar pelo direito da criança e do adolescente, pelo direito dos vulneráveis, e não, sabe, por essas coisas. Então, assim, eu estou ansiosa pelo que a senhora vai dizer, espero que a senhora possa responder os nossos questionamentos, possa nos empoderar do nosso papel, para que a gente possa fazer a diferença no nosso local, no estado, no município, buscar as pessoas certas. Tem sempre alguém acima daquele que não te atendeu. E a gente tem que ter essa consciência e estudar para poder atuar da melhor forma para defender os vulneráveis. Eu acho que é bem isso, sabe? Era isso, obrigada. Boa noite. Obrigada, Rebeca, pela tua participação, obrigada a todos. Eu acho que, inclusive, fica aí uma proposta para o Cajueiro de pensar numa incidência, num curso só de incidência para conselheiros, porque é muita coisa. Por exemplo, para o problema do Antônio Augusto, a gente tem uma perspectiva estratégica. Para a da Natália, a gente tem uma outra completamente diferente. A da Rebeca é outra absurdamente, porque aí da Rebeca a gente vai trabalhar só com LDO, né? Só com o plano plurianual, que é muito mais importante entender de fundos do que necessariamente quem ela deve procurar. Para o Augusto, por exemplo, na verdade, as regiões em que vocês sentem que as coisas não ultrapassam as esferas, e vocês têm essa sensação, mandei uma denúncia e não deu em nada, a gente tem organismos que chamam-se de incidência de competência, não necessariamente, né? Ou uma outra perspectiva de órgãos que, como é que eu posso dizer, prevaricar para eles seria um pouco mais tenso do que os outros que prevaricam tranquilamente, né? Mas, por exemplo, descobriu-se que o fundo voltou, esse exemplo que a Rebeca trouxe, né? O fundo voltou, a gente tenta usar, o dinheiro volta, tá na lei, tá no regimento e a gente não consegue, tem necessidades, a gente não consegue usar. Controladoria Geral da União, não vai procurar o Ministério Público Local, isso não vai dar em nada, você tem um conchave muitas vezes, né, local, que os interesses deles não ultrapassam, os interesses pessoais eles não ultrapassam essa necessidade social, então, quem fiscaliza os recursos públicos, né, a aplicação deles ou não? Controladoria Geral da União, se tiver tido verba, políticas federais, mais ainda, né, normalmente esses fundos têm, os fundos ligados a conselhos, né? Então, Controladoria Geral da União, fazer uma incidência com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com a própria Defensoria Pública da União, com o próprio Ministério Público da União, porque aí percebam, era para investigar, não investigou, cai lá na Sexta Câmara, em Brasília, que tem uma comissão permanente de defesa dos grupos vulneráveis, né? Ou a própria Comissão de Direitos Humanos faz uma grande campanha de encher o e-mail da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados ou do Senado, ou faz um contato com aquele senador, com aquele deputado que você mais tem abertura, e enche esse e-mail deles com essas denúncias padrão, né? Porque depois que a gente esgotar isso tudo, a gente ainda tem que pensar nos organismos internacionais, né? A gente tem um alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que recebe esse tipo de denúncia. A gente tem a OEA, né,
com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que recebe esse tipo de denúncia. Mas isso é proposital, Rebeca, não ter cursos, isso é proposital, fazer com que vocês não saibam desse roteiro prático de ação, né, de que é necessário ter um prontuário e documentar tudo, leis que criaram, leis que excluíram, linha do tempo quando deixou de existir, inativar as provas, como a própria Natália trouxe, faz parte desse processo prático, histórico, de desarticular os conselhos, tudo é estratégia de uma necropolítica, isso não é à toa, né. Em 2022, o Ministério Público Federal, ele obrigou a reativação do Conselho Municipal, por exemplo, de Direitos Humanos de Porto Alegre, exatamente com os dois fundamentos. O fundamento era o aumento de violação de direitos humanos em Porto Alegre, e segundo, os recursos que chegavam e eles voltavam. Ora, tem urgência, tem necessidade, tem conselheiros, porque eles conseguiram também comprovar a articulação da sociedade civil organizada, e o apoio de mais de 300 grupos de direitos humanos, e o Ministério Público teve todo esse dossiê, né, e realmente foi desativado, ou foi reativado. Bem, continuando, João. E aí a gente não tem como fugir de alguns desafios, né, do Conselho, e aí quando a gente pensa pensa nisso, né, na própria falta de recurso, falta alguns estados, alguns municípios, alguns conselhos distritais, eles realmente não possuem verbas destinadas, né, isso é muito problemático. A verba é muito menor do que para xerox do mês que o conselho precisava tirar, mesmo hoje todo o sistema sendo digital, né, às vezes material de formação, e não tinha recursos pensados para isso. Mas nós temos sim também conselhos em que abarca essa dificuldade que a Rebeca trouxe, né, de que o recurso chega e não se teve uma formação, os conselheiros que representam ali o Estado, que era quem deveria propor, né, propor esse plano de ação orçamentário, isso não acontece e os recursos voltam, né. Então, sem renda própria ou com uma dependência de repasse irregular, esse é um grande problema dos conselhos, e isso desarticula, porque isso impede, por exemplo, uma sede ou a própria estruturação da sede ou uma equipamentos necessários, sobretudo quando há uma rotina de plantão de atendimento, de denúncias que são gravíssimas, ou de denúncias que precisam ser feitas em loco, como os conselhos tutelares, né. Então, os conselhos, eles acabam virando fantasmas, sem essa capacidade de registrar uma denúncia, porque não tem um computador, se tem um computador ele é muito velho, sem uma equipe técnica, tem um computador, mas não tem equipe técnica que vai fazer o registro da denúncia e o encaminhamento dos encaminhamentos, enfim. A capacitação baixa, e aqui a capacitação baixa no sentido de desarticulação com a sociedade civil, não é do interesse, né, de muitos gestores, a participação popular. Pelo contrário, né, existe um baixo interesse, pouco desejo, na verdade, do gestor de ter uma alta participação popular. Normalmente as reuniões são vazias. São mais de 70 conselheiros e as reuniões não possuem 13, 10, né? Então, e tem conselhos que são liderados tão somente pelo Estado, e tem conselhos que são liderados tão somente pela sociedade civil. Ainda com muita dificuldade que a sociedade civil tem em muitos lugares, de pegar um transporte, de chegar naquela região, que muitas vezes fazem de propósito, né, colocam as reuniões num lugar centralizado e de difícil acesso para desarticular a sociedade civil. E aí as consequências que a gente tem são decisões atravessadoras as reais necessidades. Nós já tivemos aí que acionar conselhos municipais da criança e do adolescente, criminalizando, né, jovens periféricos, a gente criminalizando meninas, crianças, nos seus direitos reprodutivos legais, sobretudo consequências de estupros, né, e de violência contra meninas. E nós tivemos as interferências políticas e burocráticas de diversos governos, né,
que indicam esses conselheiros aliados e os seus interesses para atrapalhar as deliberações que deveriam ser aquém dessas disputas partidárias, né? Então, os conselhos, eles vão virando, em muitos lugares, cabines de emprego, especialmente alguns em que possuem uma ajuda de custo, uma remuneração, como os penitenciários da vida, e uma própria instrumentalização das lideranças de governo. Então, nós temos conselhos que hoje servem como potencializadores de futuros vereadores. Então, já entram no desejo da vereança e nem sempre as pautas, elas são tratadas com toda a seriedade que deveria ser. Porque o interessante dos conselhos é pensar que vai ser para o bem daquela pauta. Às vezes você vai estar envolvido em uma região que você não tem nenhuma identificação social, nenhuma identificação moral com nenhum vereador, por exemplo. Mas você precisa você precisa desenvolver emendas para aquela pauta, você precisa articular parcerias com a Casa Municipal. Como que isso é feito? Isso é feito com diálogo, né? Com os interesses partidários em terceiro, quarto, quinto plano, né? A gente pensa em orçamento, capacitação baixa, orçamento complexo, esse que a Rebeca falou. Para propor, é preciso muito curso para se entender como que se propõe, quando, em que momento, né? E em qual lei, na verdade, você pode estar propondo, a orçamentária, a plurianual, a anual, como que é feito essa indicação, quanto quem faz o orçamento, quem propõe, isso tudo deveria ser um curso de porta de entrada dos conselheiros, tanto dos conselheiros gestores, né, os conselheiros que representam o Estado, mas também os conselheiros, sobretudo, da sociedade civil. Essa é uma ação necessária. E quem deveria propor? Essa era uma preocupação que tinha que ser do gestor, né? O que é PPA? Plano plurianual, né? Qual a importância da discussão dessas políticas públicas e dos programas serem prioridades nesse plano, né? Esse plano ali é o quê? Ele serve como base para o quê? Para a LOA, né? Para a lei orçamentária anual, que é aquela em que diz o que vai ser gasto, o que é prioridade naquele ano de governo. Mas a lei de diretrizes orçamentárias, porque aí tem aquele ponto, não pode se gastar o que não está estipulado nela. Então, como que os conselhos participam dessa discussão? Normalmente, hoje, como que acontece? É feito uma chamada tímida para participar das audiências públicas de governo do plano orçamentário, e, como é muito tímida, tem muito pouca presença para reivindicar e articular a política pública. Normalmente, quando é convidada em cima da hora, a pessoa não sabe nem do que se trata, o que ela vai indicar. Às vezes, as próprias proposições não têm nada a ver, elas não entram, né, como uma reivindicação financeira para aquela política específica, porque ela não sabe qual o fundo, ela não sabe de qual o fundo, de onde que vai sair, quanto que é, para que é. Por quê? Porque não sabe elaborar a proposta, porque ela não é formada para isso. Então, nesse ponto, dialogar com vereadores, com gestores públicos, ele é muito importante. Então, essa fala da Rebeca, no sentido de que a bandeira maior deve ser da pauta do conselho, é importante por isso, né? Porque ninguém nasce sabendo que é PPA, LOA ou a lei de diretriz orçamentária, né? A LDO. A gente sabe disso caminhando, conforme faz o caminho, né? Acompanhando na execução o que é liberado, o que sai do papel, o que é feito, para onde que vai. Então, se porventura algum conselho pensa, por exemplo, em criar um projeto básico como de combate à evasão escolar, ele tem que saber de onde esse valor sai, se entra na PPA, se reveste na lei orçamentária anual. Isso não é dito, então esse orçamento complexo, né? E por fim, a participação reduzida, porque essa desarticulação da sociedade civil, ela é feita de vários modos, né, mas também pelo desconhecimento da população, pouca divulgação sobre o papel dos conselhos, pouca divulgação sobre as reuniões dos conselhos, a criminalização das vítimas, né, de violação, que recorrem a esses conselhos, essa é uma outra forma de participação reduzida,
a própria desarticulação da sociedade civil organizada, a burocratização dessas participações. Hoje nós temos diversas diretrizes que impedem a exigência de CNPJ para que esses organismos participem, porque CNPJ é um privilégio, na verdade, da sociedade civil organizada, né? Nem todo mundo tem dinheiro para um estatuto, para pagar advogado para assinar esse estatuto, para ter contador para prestar contas financeiras desse organismo, né? Então, hoje, para os conselhos que ele tem uma consciência mais plural, a prova de atuação daquela sociedade civil para participar do conselho é feito de outro modo, e não do CNPJ. Ele é feito de vivência, de história, de participação, de declarações, de vida, né, de saberes, de outros saberes. Bom, pode passar, João. O CAPS virou piada, é verdade. E aí a gente pensa assim, né, superando esses desafios, né, chegando aqui num ponto em que a gente precisa pensar em diagnósticos, né, e como vocês bem falaram, se a gente for abrir o microfone, tá todo mundo chorando, cachorro a grito com essas desarticulações. Com essa desarticulação geral. Então, primeiro ponto para a gente pensar numa estratégia é o inventário. O inventário é feito com diagnóstico, né? A gente precisa fazer um diagnóstico, se você quer um fortalecimento municipal dos conselhos, quais conselhos estão criados e desativados e quais foram extintos. Isso é muito importante de se entender, porque o criado e desarticulado, o criado e desmotivado é diferente do extinto. São estratégias e incidências políticas e jurídicas completamente diferentes. Então, esse diagnóstico é importante. Não, Jéssica, o conselho existe, foi criado. Tem gente, não é paritário, como diz o Estado, como a lei que criou, diz que deveria ser. O recurso que recebe é outro, ou na verdade não é que recebe recurso nenhum, mas também, tudo bem, está criado, existe só no nome. A galera está só no nome. Não existe reunião, não existe convocação, aqui já é uma outra estratégia. É importante primeiro entender esse diagnóstico. Agora, se você quer fazer um diagnóstico estatal, aqui exige muito mais de você, né? Que os conselhos estaduais, apesar de exigir muito mais, eles têm uma facilidade na lei de informação maior, né, o que a gente percebe, e a lei de informação é uma grande aliada, né, de acesso à informação é uma grande aliada para vocês. Esses diálogos todos, eles são feitos via sistema unificado, né, precisam ser feitos com protocolo, para que vocês tenham esse prontuário de pedido desse registro, e no impedimento, na omissão dessa informação, a gente tem uma ação popular, ou uma ação civil pública. Se você vai procurar ali o Ministério Público, se você vai procurar a Defensoria Pública, né? Mas é importante que a gente crie provas, e passa pelo protocolo formal. Então, esse diagnóstico, né, como é feito? Existe o conselho, aí você faz esse diagnóstico dos problemas. Feito o diagnóstico dos problemas, identificando as condições, os aspectos potencializadores, os aspectos desafiadores, a gente consegue ter ali uma ideia macro do que a gente vai fazer com aquele conselho que você está envolvido. E a Rebeca falou, não, que no conselho da criança e do adolescente é esse o problema. O fundo, a gente tem gente, por exemplo, a gente tem sala, a gente tem estrutura, mas o fundo volta. Então, a gente não tem dinheiro para executar as coisas, porque eu não sei nem como propor determinada política ou determinada ação, plano de ação, não sei nem para onde é que vai. Esse é o problema do conselho da Rebeca. O da Natália é modernização, né, modernização como um fator de garantia de participação, né, mas também de história e de memória, né, porque se a gente não tem o inventário disso tudo, a história se perde no tempo, as coisas que não deveriam acontecer voltam a acontecer, né? Até a gente contando e tendo ela estatuada na testa, a gente está vivendo coisas que não deveriam viver mais, né? E aí a gente vem para a definição de metas, né? A partir desse diagnóstico, a gente precisa entender o que é feito com aquilo, né? Qual vai ser a estratégia, qual vai ser a incidência, se é uma questão de meta, de criar plano de ação, se é
um avocamento daquele movimento que está lá como representante, mas não está indo para as reuniões, né? Esse diagnóstico, Rebeca, é com aqueles que se interessam e fazem parte do conselho, ou aqueles que se interessam e não fazem parte do conselho. E aí o diagnóstico é sempre do zero. Vocês querem investigar o quê? O Conselho Estadual de Direitos Humanos. Vamos diagnosticar se existe uma lei de criação. Existe. Está ativado, mas está desarticulado. Então, quem faz parte? Né? Quais são os titulares que estão presentes? Quais são os suplentes também que estão presentes nesse decreto de nomeação? Há quanto tempo? Mandato, 4 anos, 2 anos, a depender da região. Ele está tendo reuniões periodicamente, ordinárias e extraordinárias. Ele faz parte das discussões da sociedade. Teve um caso brutal contra um grupo de jovens da periferia. Ele se envolveu? Não se envolveu. Então, ele está completamente desarticulado. Ou ele está fazendo parte só de coisas que são convenientes, só de conferências, só de eventos nacionais. Existe uma página no Instagram desse conselho? Ela tem atividade? Ela não tem? Existe um e-mail institucional? Isso tudo precisa ser levantado, né? Levantou isso tudo, chegamos no nome de uma pessoa que faz parte do conselho e que é aberta ao diálogo. Vamos conversar com essa pessoa, né? Vamos marcar um diálogo, entender como é que o conselho está, saber de mais informações com essa pessoa de dentro, se você for uma pessoa de fora. Se você for uma pessoa de dentro, você vai ter informações, você vai ser a pessoa que vai trazer essas informações a mais. Esse diagnóstico, ele precisa ser o mais amplo possível. Tem sala? Não tem. Tem estrutura? Não tem. Tem interesse partidário? Não tem. Isso também é muito importante. Tem interesse político, que aí são coisas diferentes? Não tem. É envolvido em polêmicas contra a pauta, né? Isso também é importante e é um fator novo, né? É um fator novo. Hoje nós temos eleições de conselheiros tutelares que criminalizaram, que fizeram parte da criminalização de crianças e adolescentes, né? Então, isso é um grave risco. E é o que vem acontecendo em tantos outros. Hoje nós temos conselheiros em conselhos estaduais de direitos humanos que são contra os direitos humanos. Isso é questão ética, isso deve ser questionado em ação judicial, né? E aí a gente chega num plano de ação do que pode ser feito, uma construção coletiva para fortalecer esse conselho que está desarticulado ou esse conselho que não existe, né? Como eu disse, para cada diagnóstico, uma estratégia. A gente não vai conseguir conversar sobre isso, mas eu me disponho junto ao Cajueiro se a gente precisar fazer um módulo à parte só sobre essas questões práticas, né? Em tese, essa será a parte do governo. O governo também tinha que dar essa assessoria técnica para os conselhos, mas não existe, né? Por fim, a avaliação, né? Quais são... Aí, na avaliação, você tem um processo de entender se aquelas metas, elas serão contínuas, o que será para médio e longo prazo, o que tem que ser a atuação ad eterna, né? E é aqui que desestimula, mas tem que ser esse ciclo de envolvimento. Por quê? Porque enquanto a gente está fazendo esse diagnóstico, definindo as metas, tem coisas ali ao lado que está acontecendo, que é fortalecimento da população. Passa, João, acho que está no outro. O fortalecimento da participação social, por exemplo, né? Porque quando você vai dialogar, quando você vai dialogar, Rebeca, pensando em fortalecer um conselho, você está ali, ao passo em que você está dialogando e convocando conselheiros, você também está capacitando, porque vocês vão ter que estudar, né? Vocês vão ter que trazer ali de novo um regimento que está defasado, vão ter que atualizar aquele estatuto, aquele regimento, olha, aqui tem que ter uma prerrogativa tal, como, por exemplo, os conselhos de direitos humanos, eles precisam ter a prerrogativa de visitar complexos prisionais sem prévia autorização do diretor do complexo prisional ou do conselheiro ou do secretário de Segurança Pública ou de Justiça Estadual. Isso é uma prerrogativa ainda da existência dos primeiros conselhos. Muitos foram retirados, muitas dessas prerrogativas foram retiradas e foram colocadas lá no Conselho Penitenciário, que é pago, e que automaticamente isso é um cabresto, que a gente também precisa ser bem honesto e bem realista, né? Não dar tanta independência, porque a forma em que é pago não garante essa independência e essa segurança.
Então, os conselhos estaduais que não têm essa prerrogativa, eles precisam fazer a incidência para que passem a ter, né? Então, conforme vocês estão conversando sobre esse diagnóstico, vocês estão se capacitando. Um outro ponto é que todo diagnóstico, conforme o inventário acontece, ele precisa ser feito com campanhas de divulgação. Aqui a gente não dá para se desgostar, a gente não dá mais para se desgostar da comunicação social, das redes sociais, das rádios comunitárias. A gente precisa voltar a ocupar esses espaços que hoje estão preenchidos de diálogos contra essas pautas, contra os direitos e garantias fundamentais, sobretudo de grupos vulneráveis. Então, a gente se utiliza daquilo que a gente durante muito tempo dominou, que é a articulação de rua, né, panfletos, sobre o papel do conselho, a atuação do conselho, sobre o resgate histórico do conselho, a exposição de lutas que aquele conselho fez parte que não faz mais, né? Isso tudo para fazer parte desse grande território de vulnerabilidade que vocês desejam reparar, né? Um outro ponto é a articulação política, né, e jurídica, que é importante que vocês pensem em alianças com outros conselhos. Então, diálogo entre conselhos municipais, tem um conselho municipal que dá muito certo, tal, vou entrar em contato. Conselho Municipal de Migração de São Paulo, por exemplo, hoje vem fazendo um trabalho muito bonito com o Conselho de Migração de outros municípios. Por quê? Porque é uma vanguarda, né? É uma vanguarda de direitos, eles já têm experiências em muitas coisas, e eles vêm fortalecendo esses diálogos. Então, essa rede de apoio entre conselhos municipais, ou o diálogo com o estadual, esse afunilamento dos problemas, como o Antônio Augusto colocou mais anteriormente, né? Isso é muito importante, porque essa perspectiva da narrativa a partir dos conselheiros, ela também é uma articulação política e jurídica. E aqui, a gente pensa também nas instituições de justiça. Eu não sei como que é a realidade de vocês com as OABs, né, seccionais, mas OAB, Defensoria e Ministério Público é para estar dentro dessa discussão, né? É para ser notificado e sobre esses descumprimentos, sobre essas desarticulações, é para fazer parte dessas deliberações, é para assinar junto com vocês essas perspectivas, esses chamamentos, essas audiências públicas, né, invocar para as instituições de justiça que tem aí uma prerrogativa, que tem aí uma segurança maior, uma segurança de Estado maior, né, e que vocês também se protejam, porque o conselheiro, aos olhos dos programas de proteção, ele é um defensor de direitos humanos. E nem todo Estado tem programa de proteção de direitos humanos. Então, na defesa dos direitos dos outros, quem protege vocês? É importante sempre a gente institucionalizar os movimentos, torná-los coletivos, até que seja um ofício. Um ofício nunca deve ser no nome somente da Rebeca. Ainda que a Rebeca seja, por exemplo, a titular presidente do conselho. É importante que a gente instrumentalize a partir da instituição, para que a gente não tire de si esse dever de se proteger, já que a gente está lutando por direitos. Isso é uma estratégia de conselhos. Por quê? Porque no Norte, e em determinadas regiões do Nordeste, conselheiros que são ambientalistas e defensores de direitos humanos foram mortos, e não são poucos. E é na luta como conselheiros por pessoas, né, por grupos vulneráveis, pelo meio ambiente, por toda a sua extensão. Então, a gente não pode mais se permitir ser morto, senão, aí é que se desarticula mesmo os conselhos, né, já que nós temos conselhos que o problema é pessoas que queiram fazer parte dele, né. Passa aí, João, por favor. Então, a gente tem... Aí a gente tem, nessa perspectiva de estratégia, pensar formações, capacitações contínuas, né? A gente pensa, o Estado não me oferece, o município não está me oferecendo, o que é que eu faço? Vamos pensar nesse grupo de parcerias. Vocês conheceram o Cajueiro, né? Agora, a sorte de vocês conheceram o Cajueiro.
mas pensar nesses parceiros, né? Vocês podem provocar o Ministério Público, né? Ministério Público, vocês notificam o Ministério Público a partir de ofício para dar um curso sobre determinada coisa. O TJ da região de vocês, não precisa ser câmara específica nenhuma, né? Nem promotoria nenhuma no Ministério Público. Basta solicitar curso gratuito sobre determinada coisa. Esses órgãos, eles são obrigados. A OAB da região de vocês, elas também podem se articular numa formação contínua e capacitada a partir das comissões em que elas fazem parte, né? Então, a Comissão do Trabalho, Comissão de Direitos Humanos, Comissão Sindical, Comissão Estudantis, Comissão de Defesa de Grupos Vulneráveis, né? Com oficinas, com cursos populares. O importante é que vocês descentralizem essa perspectiva de que vocês têm que aprender e ainda vocês têm que ensinar uns aos outros. Descentraliza isso, provoca, né, para que os outros façam isso, porque a partir do momento que vocês se põem ouvintes, né, dessa troca de saberes, há uma grande perspectiva de, a cada coisa que vocês escutam, ser um insight para o problema que vocês estão trazendo, né. Isso aqui não sou eu que digo, isso também é estratégia pensada a partir dessas articulações coletivas, né? Então, rodas de diálogo, rodas de conversas, né? Releituras de documentos que leram e que não faziam sentido, é sempre importante que eles sejam feitos novamente, né? É mesmo um observatório social de sempre estar revendo coisas que deveriam sempre fazer parte, né? Ali daquela construção. Pode passar, João. E aí, a gente chega nessa participação de incidência política, né? Eu falei sobre isso, ativação da sociedade. Tá. Mas aqui eu queria destacar uma coisa. Hoje a gente tem um grande problema nos conselhos, que é a desmotivação da sociedade civil, porque, primeiro, se ela se organiza e se esforça para fazer parte do processo de eleição, ela ou é desarticulada pela burocracia, ou ela é desarticulada pela criminalização. Então, estou cheia de demanda, estou representando os movimentos, os grupos vulneráveis, trago a demanda para o conselho não faz nada. Isso desmotiva um pouco aquela representação no conselho. Ou o conselho faz tudo, mas se esbarra em outras instituições que deveriam dar continuidade àquela demanda e não dão. Ou para piorar, estou fazendo tudo sem apoio, sem ajuda, sem recursos, sem carro do município, sem carro do estado, sou eu e Deus, e a vontade de lutar pelos idosos, pelas crianças e adolescentes, pelos animais, pelas pessoas em situação de rua, pelos migrantes, pelas mães solos, pelos corpos periféricos, né? Mas uma discussão em torno disso tudo, e que ela é esquecida, e que é um fator negativo dos conselhos hoje, é o juvenicídio, e aí eu não posso deixar de falar sobre. Os nossos conselhos, eles vivem hoje, em determinadas regiões do Brasil, uma briga entre conselheiros mais idosos e conselheiros mais jovens. Esses conselheiros, essa crise geracional, ela precisa ser discutida dentro dos nossos movimentos sociais, dentro da sociedade civil organizada, que vai estar lá representada nesses conselhos. Isso precisa acontecer para que as gerações elas se respeitem nos conselhos e que essa briga, essa treta geracional, interpessoal, ela não impeça grupos historicamente excluídos de participarem dessa incidência política, que é o que acontece, né? E essa renovação, ela também é necessária. A renovação das lutas, elas também precisam acontecer no conselho, para que a gente não caia naquele limbo inicial que eu falei da crise de identidade, do pertencimento. Personalizar conselhos não é positivo. Lembrem, o pilar do conselho um dos pilares do conselho é a participação democrática. Democracia se faz com circularidade de voz, de corpo, de presença, de perspectiva. Ainda que perspectivas dolorosas contra as políticas inclusivas estejam nesses conselhos. Mas faz parte da democracia essa diversidade, né? É na diversidade que essa maturação de perspectiva ela deve acontecer. E é no conselho que essas discussões elas precisam existir, com a presença dos grupos excluídos historicamente. Então, essa articulação, essa participação, essa incidência política é responsabilidade dos conselheiros. Os conselheiros que se tirem os movimentos, a sociedade civil organizada, distante, não presente,
ele precisa articular e mobilizar, sobretudo em casos de retrocesso. Então, pensar em estratégias para ações de resistência, manifestos, visitas públicas, rodas de conversa em espaço aberto, abaixo-assinado, disposição midiática, né, do resgate de alguns grupos, acompanhar eleições comunitárias, associativas, sindicais, educacionais, se envolver, né, na presença dessas sociedades civis, porque quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é engajado, né, gente, se a gente for trazendo hoje para o popular. Bom, e aí essa incidência, ela finaliza com essa responsabilidade de dar um retorno, né, a demanda chegou, o que a gente faz com ela? Por isso que a importância das novas alianças, essas novas alianças são importantes para a perspectiva de novos encaminhamentos, né, e a gente não se fechar naquele grupinho e naquela panelinha que hoje muitos conselhos se tornaram, né, e aí a gente acaba entrando num processo mesmo de poderio político ou partidário, né, ou, enfim. Pode passar, João. Aí aqui eu trago esse exemplo prático, né, de quando as coisas, eu estou sentindo muito isso na fala da Rebeca, né, uma ansiedade de entender, de pensar, de como resolver isso. E aí, Rebeca, a gente também descentraliza esse aconselhamento. Quando a gente está muito dentro, a gente acaba criando estereótipos naturais, tá? Do cansaço da luta, do cansaço da gente mesmo, né? De ter tentado tudo e parece que não deu certo. Mas é tudo muito mutável, os problemas eles podem ser os mesmos, mas uma solução que foi aplicada em 98 e que agora não funciona mais, em 2025 ela pode voltar a funcionar, e a gente costuma não entender, mas é assim que as coisas estão acontecendo, né, é meio que um ciclo para algumas coisas. Então, buscar um assessoramento técnico com advogados populares, com assessores técnicos, né, voltados para a defesa de conselhos, com agências para conselhos, né, firmar essas parcerias com universidades populares, universidades estaduais, universidades federais, institutos federais. Isso é muito importante, porque aí você chega eu estou sempre falando sobre isso, na mobilização social. A partir do momento que você procura uma parceria, sobretudo com universidades, você está engajando ali um grupo muito importante para os conselhos, que é o grupo estudantil, né? É o futuro que já é presente desses conselhos, né? São jovens ali que vão se engajar em diversas lutas. Movimento LGBTQIA+, luta pela igualdade racial, direitos humanos, luta pelo meio ambiente e o veganismo, né? Com essa discussão de novos hidrogênios, enfim, fortalece essas novas atuações a partir de novos rostos. O segundo ponto que a gente não pode deixar de falar é publicizar absolutamente tudo. Então, os conselhos municipais e estaduais que não tiverem Instagram, saindo daqui, gente, vão criar os Instagrams. Nem que seja iniciativa de vocês, e ainda sumarem a deliberação do conselho. É importante que vocês usem essas redes sociais para propagar as reuniões virtuais, para fazer consultas públicas, para tornar esse processo de envolvimento e de articulação e de transparência também o mais amplo possível. Porque teremos um módulo só de comunicação em conselhos. Pronto, o Robson matou a charada. Eu nem vou me aprofundar nisso, então, mas a tecnologia é muito importante. Por quê? Porque a transferência não é só sobre o que usa. A transferência é isso que a Rebeca fez. Olha, o dinheiro volta. E esses relatórios financeiros, eles precisam ser publicizados. Essas atas, elas precisam estar nas redes sociais. Essas audiências públicas livres, elas precisam acontecer. Essas ferramentas digitais, com collab, com parcerias, elas precisam ser publicizadas porque ela também é um inventário do tempo da atividade de vocês. Então, funciona como se fosse um observatório, uma controladoria livre, né? E aí, na ausência de uma sede, ou na perda de uma sede, vocês têm um inventário virtual das atividades de vocês. É importante que vocês pensem nessa perspectiva também. Jéssica, o conselho é velho. Velho no sentido de idade, né, gente? O conselho é muito antigo, não tem uma sede, não tem nada.
E nós estamos com conselheiros que não são adeptos à tecnologia. Aí a gente parte para filhos dos conselheiros, os que tiverem, os parceiros, os alunos. Aí a gente sai pedindo para os movimentos sociais, para a sociedade civil organizada, que puder colaborar com essa articulação na rede social, né? O que não pode é hoje nós temos conselhos atuantes, ou que desejam ser atuantes, distantes das redes sociais, tá? Pode passar, João. E aqui eu trago para vocês um exemplo, né? Essa que eu acho que é o mais, talvez seja o mais tenso, assim, reestruturação de conselhos desativados. Aqui, por exemplo, na capital do Piauí, nós estamos com o Conselho Municipal de Direitos Humanos desativado. Eu já fiz a busca, o diagnóstico inicial, que é, tem uma lei de criação? Tem. Ele foi extinto? Não. Então, ele está desativado. Isso é ótimo, né? Mas quando é a sociedade civil liderando, o processo é muito doloroso. Porque a sociedade civil ela não tem a prerrogativa de convocação para determinadas coisas. Mas nós temos passos estratégicos básicos e que normalmente são passos estratégicos padrões para muitas outras estratégias, né, que envolvem conselhos. Então, primeiro a gente tem ali uma mobilização meio que urgente. Para a gente reativar um conselho desse, por exemplo, e garantir um mínimo de funcionamento, a gente primeiro tem que formalizar essa denúncia. Então, a gente escreve ali um documento, normalmente um ofício, endereçado ao prefeito, com uma cópia para o Ministério Público e para a Defensoria, né? Aí lembrem, gente, pequem por excesso. Então, é para o Ministério... Não estou ocupada, mãe. É Ministério Público Estadual? Manda para o Federal também. É Defensoria Pública Estadual? Manda para a Defensoria Pública da União também, tá? Manda para a Controladoria Geral, manda para todos os contatos que vocês tiverem. Redigiu esse ofício que era para o prefeito, manda para todos que vocês tiverem. Solicitando a reativação imediata desse conselho, coloca ali em anexo a lei que vocês encontraram, o regimento se vocês encontraram. Se não encontraram, faz menção só ao número. Jéssica, nem isso, tudo bem também. E já faz ali o apontamento de um pedido de um espaço público para as reuniões, ainda que de modo muito provisório. Então, no meu município tem a Casa dos Movimentos Sociais, que não, no meu município não tem espaço nenhum. Sala na escola pública tal, tá? Antes disso, conversa com a diretora, sinaliza desse desejo, nem que seja o pátio, em um horário que não tenha crianças ou jovens, já faz esse apontamento no ofício. O segundo ponto, e dentro dessa mobilização urgente, é o grupo de trabalho, né? Ou o grupo de monitoramento, ou o grupo de articulação, fica aí a critério de vocês, mas convidar o maior número de ONGs que fazem parte, de sociedade civil organizada, na verdade, que fazem parte da temática de vocês, né, de defesa, movimentos sociais, os mais diversos possíveis, é um movimento LGBTQIA+, mas é para o Conselho de Criança e Adolescente. Uai, convida, gente. Transversalidade dos direitos é importante, né? Lembra da pluralidade de lutas, que que na verdade garante muito mais a efetivação desse conselho. Sindicatos, universidades, lideranças comunitárias, OAB, Defensoria, o município faz, Defensoria, o Ministério Público faz todo esse convite. E nessa primeira reunião já mapeei ali algumas primeiras tarefas. Então, assim, mapear quem era conselheiro naquela época. Ainda está vivo, né? Tem esse fulano, ele é essa ciclana, ainda é ativista, faz o convite para estar nessa reunião. Nessa reunião já cria ali um grupo do WhatsApp, um e-mail, ainda que Gmail, temporário, para já ir recebendo essas demandas do conselho. Isso é um ponto estratégico muito importante. A população, antes dele ser ativado, é importante que a população já tenha esse conselho como um canal de recebimento de denúncia. Ainda que vocês não tenham o que fazer com essa denúncia, porque ainda não está articulado, mas é importante que haja esse movimento, porque a gente vai chegar num episódio chamado de pressão popular, de participação social, e que isso é importante e é um fator motor, é um termômetro para que o conselho seja articulado. O terceiro ponto, ainda dentro da mobilização urgente, é gerar uma pressão pública. E aí, por isso que eu falei do e-mail, divulga nas redes sociais, começa a chegar a denúncia, solta na mídia. Então, faz um release, não sei nem o que é release, Jéssica. Escreve uns 2, 3 parágrafos que vocês querem que chegue à imprensa,
meio que um resumo desse ofício que vai para a prefeitura, ou ali um dado de articulação. Tivemos nesse último ano tantas violações de direitos à pessoa idosa, à pessoa com deficiência, enfim, a criança, o adolescente, tivemos essa grande chacina, faz ali um mapeamento estratégico também de estatísticas confiáveis e encaminha o contato, né, esse contato temporário do conselho, o contato de mais algumas pessoas como referência e solta para todos os canais de imprensa que vocês vierem a ter, né. Depois de tentar provocar uma audiência pública na Câmara Municipal, com o apoio de vereador, de vereadores, tanto faz, é importante que a gente chegue nesse episódio do advocacy na Câmara Municipal, e automaticamente utiliza as campanhas das redes. Então, reativa Conselho Municipal de Direitos Humanos, sigla, né, normalmente tem que ser #reativa CMDH, fortalece os conselhos, venha ser conselheiro, né, com posts explicando os riscos da falta desse conselho, né? Aqui na comunidade tal tivemos tantas violações e não existe uma defensoria pública próxima, não existe uma delegacia próxima, né? A escola mais próxima dessa comunidade fica a 13 quilômetros. Esses dados são importantes para que a campanha nas redes ela vá tendo uma justificativa, né? Uma incidência jurídica, um fato jurídico. Aí a gente chega na reestruturação, né? O que é esse ponto 2? Ele fala de quê? Ele fala, aqui a gente já pensa que essa provocação popular, ela me trouxe uma abertura mínima ali, com o município ou com o estado, por exemplo. Ou coisa linda, Rebeca. E aí a gente tem a importância de convocar uma eleição democrática, que a gente já está conseguindo provocar da prefeitura, por exemplo, a publicação de um edital, já é para nessa etapa a gente está construindo, né? Mobilizando as entidades, escrevendo as periferias, as favelas, as comunidades tradicionais, para que a gente faça esse debate público entre os candidatos antes das eleições. E aqui a gente também, nessa discussão com o edital, a gente vai estar pensando já nessa dotação orçamentária, em que a gente vai ter que fazer via lei de diretrizes orçamentárias, né, buscando um apoio também de fundações. O Fundo Brasil de Direitos Humanos, ele doa muito para conselhos, é muito concorrido, mas ele não exige tantas coisas. Tem a possibilidade das vaquinhas online, que são legítimas, né, e tem os próprios empréstimos, né? Então, universidades e sindicatos são 2 organismos que costumam emprestar salas e materiais para os conselhos. Nessa fase de reestruturação, talvez seja um ponto muito importante, né? E, de novo, o apoio ao Ministério Público, às universidades, à mídia independente, tá bom? E aí, na fase 3, a gente chega na consolidação. Nessa consolidação, a gente já tem um conselho minimamente caminhando, né? E aí é importante a gente pensar no plano de trabalho, no plano de ação, que são 2 coisas diferentes, e em campanhas permanentes. Porque essas campanhas permanentes, elas garantem a articulação de fundos, de recursos, mas também o fortalecimento dessa base, né, social que está ali, dedicada, que está ali trabalhando, que está ali tentando fortalecer o conselho. E aí é isso, né? Toda estratégia para o conselho, ela é feita a partir da escuta local. Essas inquietações de vocês, elas precisam ser amplificadas entre outras pessoas. Vocês não podem ter esses descontentamentos sozinhos. E até acho que é impossível que vocês os tenham sozinhos. Então, é importante que vocês pensem em rede. Não dá para articular conselhos sozinhos. E a articulação se faz na escuta, a escuta se faz na vulnerabilidade. Então, não dá para vocês terem todas essas dores sozinhos. É importante que vocês se conectem a outras pessoas que também têm essas dores. O segundo é continuar insistentemente nessa articulação, né? Como se fosse um checklist de ações imediatas que vocês precisam ter, né? A partir desse diagnóstico, pedir ajuda mesmo, para que implementem o que realmente vai fazer efeito
na comunidade, na sociedade de vocês. Para que, no fim, vocês possam construir um conselho que mais tenham a somar com a realidade, com os problemas de vocês, do que necessariamente ele tenha só que existir. Eu acho que a gente tem que sair dessa perspectiva de fundar conselhos só por fundar, só por criar. O conselho, ele tem que ter uma efetividade. Para ter uma efetividade, essa escuta tem que ser qualificada, essa escuta tem que ser eficiente, essa escuta tem que ser prévia, ela tem que ser livre, ela tem que ser articulada, né? Ela tem que ser contínua, ela tem que ser permanente. E aí sim a gente vai ter construções reais, né? Eu acho que, João, acho que tem só... Bom, era isso. E aí, é mais essa provocação de vocês entenderem que o conselho é muito complexo, porque são muitos, e aí tem um recorte de procedência regional, de gênero, de raça, de diversidade sexual, de transversal de direitos humanos, mas eles têm um padrão, né? Eles têm uma forma de existir, eles têm uma forma de gerir, uma lei publicizada no Diário Oficial. Além disso, para ele existir, ele tem que ter um regimento interno, esse regimento interno tem que ser revisionado, os titulares e suplentes têm que ser nomeados via decreto-portaria, também publicizado, não necessariamente vem junto com a lei de criação, são duas coisas distintas, mas nós estamos vivendo, nesse momento, conferências municipais e estaduais para as nacionais muito importantes. E essas conferências municipais e estaduais não precisam que o conselho exista. Repito, não precisam que o conselho exista. Isso é muito importante, porque hoje a gente vem vivendo uma desinformação quanto a isso. Hoje as conferências municipais e estaduais estão exigindo que o conselho municipal e o conselho estadual exista, e não tem essa obrigação. Quando não existe o conselho, quem vai provocar? O órgão da assistência social da região. Se tiver órgão de direitos humanos e for uma conferência de direitos humanos que vai puxar, se não for a assistência social. Por que eu estou falando isso? Porque essa é mais uma forma que está existindo de desarticular a participação dos conselheiros ou daqueles que desejam ser conselheiros nas conferências municipais e estaduais de proteção das patas que a gente está discutindo, né? Então, de novo, repito, não necessita existir o conselho, não necessita que o conselho seja articulado para que exista a conferência municipal e estadual e que você se legitime como participante, né, com direito à voz e voto nessas conferências. Isso é muito importante, porque esse ano tudo indica que essas conferências vão modificar essa estrutura dos conselhos a nível local, distrital e estadual. É isso, gente. Desculpa a demora. Eu tô aqui maravilhado e acho que todo mundo também, gente. Que aula é essa, hein? Meu Deus. Gente, a gente está com pouco tempo, então é sempre importante lembrar vocês que a gente pode e deve continuar esse diálogo lá na plataforma, né? Através dos comentários. Às vezes eu tenho uma dúvida, né, para a advogada Jéssica. Manda lá no chat, a gente tem pessoas, né, as facilitadoras, que vão pegar essa dúvida, a gente manda para a Jéssica e ela responde, né? Ou então a Jéssica aí deixou também o e-mail dela, né? Lotem lá a caixa de e-mail da Jéssica, que eu sei que ela ajuda todo mundo, é uma pessoa de um coração, assim, enorme. Mas então eu vou abrir para 2 pessoas, só porque como a gente está com um tempo bem corrido, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos tentar limitar a esse número de 2, e aí depois a gente segue lá na plataforma. Então, se alguém quiser falar agora, tá bom? Pode levantar a mãozinha aí na plataforma, no Meet. Eu vi que a Raíssa colocou uma aqui no chat, né? Mas acho que a Cecília conseguiu responder, né? Onde que a gente localiza, né, esses conselhos ativos na cidade. Ninguém? Tá todo mundo tranquilo? Tô todo mundo com fome, querendo sair para jantar? Então tá bom, gente. A Rebeca quer falar. Pode falar, Rebeca. Então, boa noite. Então, eu gostaria de saber, Jéssica, se você deixou o seu contato e-mail, né? Tá. Deixei, meu amor. Meu e-mail tá aí, o João pode me dar o contato. Eu vou deixar o WhatsApp aqui. Não tem problema. Tá, porque é muito difícil. Conselheiros, pegue o contato da Jéssica. É difícil encontrar alguém que sabe dar instrução sobre isso.
É a primeira pessoa que eu encontrei em 5 anos de conselho que consegue me ajudar. Eu não encontrei ninguém para me dar instrução. Só uma alma boa para dizer, lê tal cartilha, mas ninguém com propriedade. Então, para cima da Jéssica, gente. E tem que ter mais cursos, com certeza, porque não tem quem dê, não tem. É uma coisa assim incrível, sério. Muito obrigada, Jéssica. Você presta um serviço maravilhoso. Você realmente faz diferença. Um abraço, viu, para você. Muito obrigada. Obrigada, não desmotiva. Eu queria fazer um acréscimo aqui à pergunta da Raíssa, né? Olha, Raíssa, a Natália deu um exemplo de município que não publiciza as suas leis. Esses municípios que não publicizam, que é o quê? O que é publicizar? É ter um site da prefeitura e das secretarias que tem um acervo de tudo, mas assim, é de tudo. Isso, os municípios, eles são obrigados a fazer isso há mais de 25 anos, então não tem mais desculpa de não ter nada inventariado, é para tudo estar virtual, tá? Mas imaginemos que como eu esqueci o nome da cidade da Natália, eu brincava muito com ela no mestrado, mas agora eu esqueci o nome. Imaginemos que lá ela não consegue isso virtualmente. A lei de acesso à informação garante isso. Então, é mais trabalhoso, mas faz o requerimento, imprime, leva uma cópia lá para o protocolo da secretaria da prefeitura, do setor de protocolo, solicita, invoca no requerimento lei de acesso à informação, para seguir o prazo da lei de acesso à informação, né? Não é um prazo impróprio. O ente público, ele é obrigado a responder. Esse é um exemplo. Agora, os outros você encontra no site da prefeitura e da secretaria, né? No diário oficial do município, que é bem mais trabalhoso, o diário é feito exatamente para a gente não entender o que é publicado lá. Mas existe hoje programas, também não tão baratos, que conseguem já fazer essa busca dos diários, né, por nós. Ou indo em loco nas secretarias de assistência social ou de direitos humanos, eles são obrigados também a fornecer essas informações. Me dê a lista aí de conselhos ativos, ou me dê a lista de conselhos criados e desativados, ou me dê a lista de conselhos que foram criados e foram extintos. Essa informação também é muito importante. Para você inventariar ali no tempo, qual foi o desejo daquele, o desejo político daquele município, né? Oxe, 5 anos atrás, a discutir igualdade racial era importante, agora não é mais para esse município. Isso é importante também, né? Os ministérios públicos, eles são obrigados a ter essa informação, porque eles são obrigados a fiscalizar isso. As promotorias, qual a promotoria que você procura? Promotoria de Direitos do Cidadão. Não vão perder tempo com promotoria de direitos humanos, não vão perder tempo com promotoria de patrimônio, promotoria de direitos do cidadão. É essa que vai passar essa lista para vocês. E aí vocês podem, a partir dessa busca, dessa pesquisa, né, escolher qual a incidência política que vocês vão fazer, porque aí, de novo, eu volto. Gente, vocês, para terem o desejo de estar esse horário ouvindo sobre o conselho, vocês têm inúmeras outras lutas. É importante que até essa questão da articulação, vocês escolham qual é que é mais interessante. É mais interessante lutar pela de direitos humanos municipal ou a estadual? Será que lutar pela de estadual não é mais interessante? No meu estado, eu estou falando, né? Estou dando um exemplo. Para que do estado a gente articule as dos municípios? Não, não é, Jéssica. Pois tudo bem. A do município é mais importante porque aqui a gente tem condições e parcerias de fazer essa discussão a nível municipal. Então, até isso vocês têm que ter cuidado para que vocês não se sobrecarreguem e voltem ao princípio universal. Não se coloquem numa posição em que vocês venham a precisar de um programa de proteção, porque normalmente, talvez, na região de vocês não tenham quem os protejam, né? Nem pelo programa de proteção, nem pelo Provita. E aí vocês vão ter que ser afastados dessa posição de conselheiro defensor de direito, e aí não é interessante para a nossa articulação e mobilização nacional. Mais alguma, gente, para a gente finalizar? Me manifestou, então eu vou passar alguns avisos aqui importantes, antes da gente tirar aquela nossa fotinha, né, de toda a aula. Gente, mais uma vez, acessem a plataforma, por favor, né? Vocês lá têm mais conteúdo, além das aulas, que são incríveis, são maravilhosas, mas lá a gente também juntou uma galera enorme, né? Que vocês viram lá no programa, para escrever
aquele conteúdo que está lá na plataforma. Então, leiam, discorram, comentem sobre a aula também, tirem dúvida com os colegas, né? É bacana que a gente está criando uma rede de conselheiros aqui, e então vocês podem se apoiar também, né? É o que a Jéssica falou, tudo aqui é contato, então vocês estão fazendo contato uns com os outros também, isso é muito maravilhoso, é muito importante, né? E a gente vai entrar em um hiatus, né, agora no mês de julho, então a gente não vai ter aula síncrona no mês de julho, porque é um mês que muitos pais tiram férias, né, vão cuidar dos filhos, levar para passear, viajar, então esse mês a gente não vai ter encontro síncrono. Então aproveitem esse mês também para vocês entrarem na plataforma, para pegarem esses conteúdos que estiverem atrasados, assistir outras aulas também que vocês não conseguiram participar. Aproveitem esse tempo para estudar, para articular também, pegar tudo que a Jéssica mandou aqui, ó, e anotando e fazendo, né, os passo a passos. É muito bacana isso, gente. E aí o próximo encontro, então, ele fica para o dia 5 de agosto, anotem na agenda de vocês, tá? Para a galera aqui de Goiânia, esse vai ser um encontro presencial, como foi o último. Para o pessoal que estiver de casa, a gente vai fazer a transmissão, né? A gente aprendeu com os erros da última, então vai ser uma transmissão excelente. E é isso, gente. Vamos fazer a fotinha e eu passo para a Jéssica se despedir, tá bom? Liguem as câmeras de vocês, vamos fazer uma fotinha bem rapidinha aqui. Todo mundo bonito, todo mundo cheiroso também, que agora, tipo assim, né? Vai que passa o cheiro na foto também. Eu sempre bato um perfuminho antes. Vamos lá. 3, 2. Todo mundo sorrindo também. Quero ver o Colgate de todo mundo. Maravilha, gente. Obrigado, gente. É isso. Vou passar para a Jéssica se despedir da gente. Passo a palavra para você, minha amiga. João, teve só uma pergunta aqui, não perdi ela aqui, mas era sobre a corte, a comissão. Professora, poderia me dizer, ao menos até que ponto, um problema pode ser resolvido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos de forma eficaz? É uma pergunta muito boa, né? Porque quando se trata de Brasil, até agora pouco ou nada, como diz o meu São Francisco, até agora pouco ou nada fizemos. A gente não tem uma tendência de esgotar todas as vias nacionais, para que aí a gente tenha uma real eficácia na Comissão Interamericana ou nas Cortes Internacionais de Proteção de Direitos Humanos. Mas existem medidas cautelares, né, que não necessariamente seria de forma eficaz, mas aí, movimento de moradores, quem que está aí falando por ele? Mas aí, por exemplo, a importância de acionar cortes, a agência consultora da ONU, Comissão Interamericana, não necessariamente é para que a gente tenha uma condenação ao Estado-nação Brasil, mas é para tensionar, para pressionar, é só para causar aquele medinho, porque aos olhos de uma relação diplomática é muito ruim o Brasil ser chamado a atenção em uma reuniãozinha da Comissão Interamericana. Aparecer lá, pauta, Brasil, nação, porque não vai Estado do Piauí, por exemplo, vai Brasil, né? Dentro é que vai o recorte do Estado, mas vai lá. Brasil, Estado, Brasil é denunciado por violação ao descumprimento do papel dos conselhos de direitos na sociedade. Aí a gente consegue fazer um dossiê gigante, demonstrando o quanto a tortura está especializada no estado do Piauí, que o Piauí está aprendendo com Goiás, né? Então, assim, best friend forever. O secretário daqui sai direto para Goiás só para aprender como torturar sem deixar marca. E aí, a gente consegue fazer um dossiê imenso. Exato, Casa. E aí a gente consegue fazer um dossiê imenso e isso pelo menos é discutido na Comissão Interamericana, a partir de um dos relatores, de um conselheiro. Normalmente, se isso vai para a pauta, ainda nos dá a prerrogativa de nós que denunciamos, movimento que denunciou, movimento que fez a articulação, estar lá. É lógico que ter o dinheiro para estar em Genebra, Suíça, ninguém tem, mas tem a opção de fazê-la virtualmente, seja encaminhando o vídeo, ou seja, você sendo representado por outros organismos que estão sempre lá. Então, vou dar um exemplo prático, por exemplo.
Aqui no Piauí, nós temos a violação por parte do Conselho Tutelar e da Defensoria e da juíza da vara da infância. Nós tivemos uma jovem, uma criança, na verdade, que foi estuprada reiteradas vezes e estava grávida pela segunda vez. Na primeira vez, ela ficou grávida, perdeu o bebê, o estuprador foi morto por situações adversas. Aqui a gente chama outra pessoa matou, vingou, né? Se vingou. O Ministério Público, vendo que o agressor tinha morrido, não fez nada, fingiu que viu, não se preocupou com a condição dessa criança. A criança veio a ser reinterada diversas vezes, novamente, grávida de novo. Quando ela engravidou, a merda veio pro ventilador, porque o primeiro estuprador já tinha sido morto, né? Assim, quem fez isso dessa vez? E aí começou uma luta pelo abortamento legal dessa criança de 10 anos. E isso chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi para a pauta. O Brasil, né, enquanto Estado Piauí, foi denunciado. Quem estava lá falando pelos movimentos que fizeram essa movimentação? Os movimentos não tinham dinheiro, mas estavam lá representações de Brasília, né, em que a gente fez uma articulação com esse pessoal e esse pessoal pôde fazer o fortalecimento dessa denúncia. Isso foi tão importante, tão importante, tão importante, que na mesma semana, isso foi na semana do Dia das Mulheres, no Dia da Mulher, na mesma semana, isso repercutiu localmente no estado do Piauí e essa criança, ela pôde ser, essas crianças puderam ser amparadas, não como elas deveriam, mas assim, minimamente amparadas de uma forma em que a gente estava lutando muito para que elas fossem. Então, eficiente, uma palavra muito difícil de responder, já que a gente primeiro precisa esgotar tudo para chegar nas cortes internacionais, e aí a gente já não é tão eficiente, né, já se passou tanto, é um lapso temporal tão grande que não dá para ser eficiente, mas o risco iminente o risco iminente dessa denúncia exige do Estado exige que o Estado adote, sabe, determinadas proteções. Isso acontece mesmo na prática. Então, mais nesse sentido de incidência, né, de criando relatórios também contra o Brasil, porque em determinado momento, esses descumprimentos recomendados, eles podem subir da Corte Interamericana para as turmas de vinculantes. E essas turmas vinculantes podem dizer, opa, peraí, gente, a gente está recebendo tanta denúncia do Brasil, vamos tentar investigar isso, vamos mandar em loco uma visita do alto comissário, e aí o outro comissário chega lá, né? Então, assim, esses padrões de violações, eles precisam também esgotar a nível de Brasil e chegar nessas cortes. E qualquer pessoa pode peticionar para as comissões interamericanas. Isso aí é uma outra estratégia, mas qualquer cidadão pode peticionar, tá? Não necessariamente vai para a pauta, porque tem que ir por uma relatoria, mas qualquer cidadão pode peticionar, tá? Já me despedindo aqui, obrigada, Cajueiro, obrigada, Carmen, estou com muita saudade de você, obrigada, João, pela mediação, muita saudade de você, obrigada, Robson, obrigada, turma, pelos que resistiram até aqui, né, deixei meu celular, deixei o meu e-mail, e realmente é isso, né, estou aqui disponível para o que vocês precisarem, se apresentem como quem esteve aqui nesse curso, que com certeza vai ser muito bem recebido, tá bom? Um abraço e venham aqui no Piauí também, né? Quem desejar. Eu desejo muito. Beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Boa semana para vocês. Obrigado pela participação. Depois a gente disponibiliza a aula lá, tá bom? E obrigado, Jéssica. Um beijo.